Luciano Ig e hoje eu estou aqui com o luthier Inácio Costa e vamos falar um pouco sobre o processo de construção de um instrumento musical. Bora lá com a gente? Inácio, diz pra gente, o que te motivou a entrar nesse ramo, nesse mercado de construção de violões? Bom, minha história com a luteria começou num dia que eu fui com um amigo que havia feito um violão com luthier e ele foi fazer alguns concertos. Quando nós entramos lá na oficina dele, eu olhei tudo aquelas madeiras, olhei o processo de fazer e fiquei encantado com aquele processo todo, com aquela forma de fazer violão, as madeiras, os cheiros. Aí eu voltei para casa e falei, poxa, eu acho que eu vou fazer um instrumento para mim. Porque na época era extremamente caro, né? Ter um violão com uma qualidade legal. Aí eu resolvi começar a pesquisar, começar a ver como que se fazia, qual era o processo de se fazer um violão. E a partir dessa pesquisa eu fui vendo uma coisa aqui, uma solução ali e fui me desenvolvendo nesse processo todo, vendo cada etapa, como cada um fazia, de que jeito que se fazia o violão. Existem várias escolas de construção de violões, né? E eu fui pesquisando e vendo qual era o meu melhor jeito, aquilo que se adaptava mais às minhas condições para poder fazer esse instrumento. Até então eu pensei em fazer um instrumento apenas para mim, um violão meu. Mas aí eu vi que isso poderia se tornar alguma coisa rentável e alguma coisa onde eu poderia caminhar, né? Foi isso. Poxa, que legal, Inácio. Isso aqui é uma pergunta que eu tenho para te fazer agora. Nem todo mundo é como você, Claro. Autodidata. Nem todo mundo tem essa facilidade de ir lá, pesquisar, para poder construir seu próprio violão. Nesse caso, vamos pensar, eu, Luciano, eu quero sim poder construir o meu violão. Como que eu faço, Inácio? Tem escolas, você sugere algumas escolas ou você mesmo dá o curso? Diz pra gente, como que é? Olha, existem algumas escolas no Brasil. Assim, são relativamente bem caras, assim. Tem um curso, por exemplo, do Luciano Borges, que é um cara muito bom, no interior de São Paulo, que é um curso de uma semana, de 6 dias, assim, você fica na cidade o dia inteiro. Mas ele já gira em torno de quase R$ 8.000 o curso, o estadia. Então é bem caro mesmo, para você aprender isso. O que que eu tenho? Eu não faço curso assim de 1 ano, 2 anos, né? Eu não dou curso. O que eu faço? Eu faço um workshop que são de 8 horas, onde a pessoa vai ter uma imersão nesse universo da luteria. Como que resolve esse problema? Qual a primeira etapa? Que madeira que usa? Qual o tamanho disso, o tamanho daquilo? Como resolve? Esse curso, as pessoas que estão lá nesse workshop vão filmando, então elas vão resolvendo, vão vendo como eu fiz o gabarito, como eu fixei os gabaritos, né? Então, desmembra todo o processo. A partir daí, a pessoa vai caminhar, vai ter dúvidas, mas vai ser muito mais fácil dela resolver os processos e os problemas que ela vai ter no decorrer. Inácio, você falando assim, eu fico até com vontade de poder construir o meu próprio violão. Me diz aí como é que é, cara. Você dá esse curso, você vende esse curso como? De forma online, presencial? Como que é, Inácio? Para quem quer fazer, eu procuro algum lugar ou eu procuro você mesmo? Olha, eu não faço esses cursos extensivos de violão, não dou esse curso. O que eu tenho, o que eu faço e apresento em alguns lugares é o seguinte, é um workshop de 8 horas, onde eu mostro todos os gabaritos e todo o processo. A partir desse conhecimento, você pode ir se desenvolvendo. Você vai ter problemas? Você vai ter problemas, mas você já sabe o que soluciona aquele problema. Então, se você tiver um problema de fazer um gabarito atrás, você já vai ter o gabarito, vai ser mais fácil. Além disso, a gente também, você pode ligar, conversar, a gente passa vídeo, a gente mostra como é que faz. Nesse workshop, a pessoa pode filmar e daí leva para casa, e lá ela estuda, se tiver alguma dúvida pode ligar, pode falar.
É isso que eu costumo fazer para a galera que tem um interesse aí de se aprofundar, né, nesse processo de construção de violão, que eu acho que vale a pena, porque um instrumento de violão de luthier, ele tem um custo muito elevado, né? É assim mesmo, mas se a pessoa tem uma certa aptidão, uma vontade de fazer, ela consegue fazer. Não é complicado, não é nada impossível de ser feito. Não é o famoso bicho de 7 cabeças. Não é o bicho de 7 cabeças. Se a pessoa se interessar, o conhecimento ele tem que ser feito por etapas. Então, qual é a primeira coisa que eu preciso aprender para fazer um violão? Aí você aprende aquilo. Aí você fala, bom, agora eu já aprendi aquilo, já resolvi. Qual é a segunda parte? O que eu preciso? E você vai acumulando, você vai criando camadas de conhecimento, tá entendendo? Respeitando os processos. Respeitando os processos. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Isso. Aí você faz. E você vai indo, quando você vai ver, o instrumento está pronto. Não, e aí se torna muito mais fácil quando se tem, né, você no caso você se dispõe ao feedback, né, a pessoa tem uma dúvida, ela te chama, tipo no zap, não sei como que é, e você tira essa dúvida, seria isso? A gente pode tirar essa dúvida. Se eu tivesse, quando eu comecei um workshop como esse, depois eu fiquei pensando, poxa, seria um adianto muito grande, porque muitas coisas que eu achava que era de um jeito, são feitas de outro. E muitas coisas que eu achava que era complicada são coisas relativamente simples. Então, é como se você desvendasse um mistério para a pessoa caminhar e se descobrir, resolver por si só e encontrar as soluções que se adequam mais a cada um. Não é complicado. Poxa, muito bacana, Inácio. Pode ter certeza que eu serei um aluno seu, hein? Bom, pessoal, então chegou a hora esperada. E nós vamos mostrar para vocês o passo a passo de como desenvolver um violão, beleza? Todo o processo de fabricação. Vamos que Pessoal, como que eu começo, eu, Inácio Costa, começo a fazer um violão? É o meu jeito, não é o melhor talvez, mas é o meu jeito de fazer. O que eu faço? Primeiro, eu vou selecionar as madeiras que eu vou fazer o fundo e a lateral, certo? Então essa madeira aqui, ela tem uma medida. A do fundo é uma medida e a da lateral é outra. Do fundo, normalmente, é 2,5 mm. Nas laterais, são 2 mm, né? E o que eu vou fazer? Eu vou cortar essas madeiras aqui, nessa medida aqui, que vai estar na planta, tem todas essas medidas aí. E aí, o que a gente faz? A gente coloca essa medida e acerta essa espessura aqui dessa madeira, certo? Como que você vai fazer essa espessura, saber como está essa espessura? Está com 2, está com 1, está com 2,5 mm. Eu fiz isso aqui, eu fiz esse dispositivo aqui. Aqui tem uma canetinha, aqui tem uma bateria, né? E aí eu vou diminuindo aqui e coloco uma moedinha aqui. Tem moeda de 50 centavos que tem 2,5 mm, moeda de 10 centavos que tem 2 mm. Eu coloco aqui, meço, aí eu venho com a madeira aqui, se ela passar aqui dentro, né, ela está com 2 milímetros, né? Se ela não passar, eu vou lixo um pouco mais até resolver esse problema aqui de espessura. Então, uma vez a madeira estando na espessura certa, né, com 2 milímetros, a grande dúvida das pessoas é assim, como dobrar uma madeira? Como é que ela chega
nessas curvaturas aqui. Deixa eu certo? aproximar aqui. Ela chega a fazer essas curvas aqui, né? Todo mundo fica perguntando, olha um violão, fala, mas como é que curvou a madeira? É relativamente simples, né? Esse é um molde que lá nos Estados Unidos tem todo um sistema, né? E custa relativamente caro você trazer. Esse daqui é uma maquininha que a gente desenvolveu, que eu desenvolvi, que é o seguinte. Essa aqui é uma manta térmica, né? É uma manta que esquenta, ela esquenta em toda a sua extensão. Então o que é feito? A madeira já estando com 2 milímetros de espessura, ela é colocada aqui, ela é enrolada num papel alumínio, ela é colocada aqui, aí você vai fixar aqui, certo? Nessa parte aqui, a madeira junto com a manta, certo? Quando você esquentar a manta, ela automaticamente ela vem descendo. Ela se molda. Ela vai se moldando ao lugar. Aí você vai, a partir do momento que ela já está ali, moldada ali, né, fixa ali, você vem pressionando aqui e ela vai tomando essa forma. Você vai descendo aqui, ela vai descendo e você vai prendendo, né? Você vai prendendo a madeira e ela vai ficando aqui. Ela vai ficar aqui uns 10 minutos, a uma temperatura em média de 100 graus, depende da madeira. E aí depois você desliga, né? Ela vai sair daqui já nessa forma aqui. Já ficou quase basicamente com esse formato aqui, ó, né? Com essas formas aqui, ó. As formas laterais. E ela é muito simples. Para cada violão você vai ter uma forma, um gabarito como esse aqui, que é relativamente bem simples de ser feito, né? Que eu explico também como é que faz esse gabarito, mas é muito simples de fazer isso aqui. Mais difícil mesmo seria essa manta, que ela é uma manta. Aí ela é específica, a manta não foi você, né? É uma manta específica para dobrar violões, laterais de violão. É uma manta que vem da China. Sim. Essa daqui, por exemplo, eu comprei na internet, naquele site do eBay, e ela custou, na época, foi R$180. Não é caro, é acessível, né? Se você comprar aqui no Brasil, você já vai pagar mil e poucos reais, aí já fica mais complicado, né? Mas você pode trazer de lá também. Então ficou a dica aí, né? AliExpress, é isso? AliExpress. Eu acho que é AliExpress, eu não sei se é esse nome. Mas no eBay também tem, essa eu comprei no eBay. Sim. Né? Bom, depois que a gente dobrou as laterais, aí a gente vai colocar na forma, né? Existem 2 tipos de forma. Essa é uma forma que ela é fechada, né? Eu fiz essa forma aqui, né, para vocês terem uma noção, né? Ela tem fiz as 2 partes aqui e tal. Mas tem gente que faz a laser, né? Fica melhor, claro. É uma forma fechada, né? Ela tem essas laterais aqui. E tem essa forma que os espanhóis usam muito, que essa forma é muito fácil de fazer, né? Se você perceber, ela tem esses limitadores aqui. Aí você pega um desenho de um violão que você quer, pega metade, faz um papel, um pedaço de madeira e você faz o risco aqui, ó, tá vendo? Onde você sabe que essas partes aqui, elas são os limitadores, aonde você vai encaixar o violão aqui. Ele vai ficar mais ou menos na mesma forma aqui. Todas as formas que você for fazer, elas têm vantagens e desvantagens, né? Por exemplo, eu gosto dessa forma aqui porque eu faço o violão
você pôr aqui, tá vendo? Eu faço violão do jeito meio que dos espanhóis, tá entendendo? Os espanhóis, eles fazem violão assim, eles colam o tampo já junto com as laterais, né? Os americanos, eles fazem violão mais ou menos dessa forma aqui, ó, né? Eles fazem a caixa do violão, tá vendo? A caixa do violão, esse aqui vai ser, ainda não sei se vai ser um parlor, né? Um violão folk pequeno, né? E eles fazem esse tipo de corte aqui, né? Esse tipo de corte que você depois, no meu caso, ele tem uma furação aqui e ele vai ainda ser parafusado. O braço que vai entrar aqui, ele vai parafusar. Tá entendendo? Eu faço assim. Tem gente que coloca o negócio aqui, cola, acabou. Mas eu acho que é muita pressão de corda, né? Então, Ou seja, você, dessa forma, o violão ele é mais resistente. eu acho que no caso de violões de aço, né? No caso desse aqui, por exemplo, ele sofre muita tensão das cordas. O tampo ele tem uma média entre 2 e 2,5 mm, 2,6. Então é muita pressão aqui, porque são 6 cordas de aço que são aproximadamente uns 90 kg de pressão aqui. Então eu faço assim porque se esse braço dobrar, fica difícil depois de arrumar e você perde todo o trabalho, né? Então eu prefiro fazer dessa forma aqui, onde ele é parafusado por trás, né? E além disso, também no meu caso, faço um reforço aqui, né? Para garantir mais, né? Porque a parte mais delicada do violão não é essa estrutura aqui, é essa parte aqui que vai vibrar, que vai formar esse diafragma aqui. Então essa parte ela tem que estar livre, não pode estar tão reforçada como essa parte aqui. E a boca, daqui para baixo que o violão vai vibrar mesmo, né? Segredo, né, da luteria, que é o tampo. O tampo ele vai funcionar com um diafragma, né? Então é muito complexo de dizer, ó, é assim ou é assado. Mas existem algumas escolas, existe um Torres, que é o pai do violão moderno. Ele tinha um esquema, isso aqui chama-se leque harmônico. Quando você vai fazer um violão, a primeira coisa que você tem que ver é o leque harmônico, qual leque que você vai usar. Existem várias formas, mas existem duas formas que são clássicas, que é o esquema da Martin para violões de aço e o esquema da Torres, o conceito do Torres para violões de cordas de nylon, né, os clássicos, os violões clássicos, né? Normalmente consiste nisso aqui. São 7 varetas, né? São 9 varetas, né? E sendo que é mais ou menos um esquema como esse aqui. Eu não tenho nenhum montado aqui, porque o que eu tinha aqui já vendeu, né? Então são isso aqui. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 varetas, né? Ele tem 9 varetas, depois ele tem mais uma parte aqui em cima e uma outra parte aqui embaixo. Mas é simples, você vai conseguir isso muito facilmente na internet. Aí é que tá. Isso daqui é o grande segredo da luteria, porque um violão feito numa fábrica, ele não vai ter esses cuidados, né? Por exemplo, a parte que tem agudos é uma parte do violão que teria, teoricamente, mas também é muito pessoal, mais massa, e onde é o grave, menos massa. Porque o agudo,
com menos, com mais massa na parte dos agudos, você vai ter mais tensão na hora dos agudos. E os médios e os graves vão ficar mais solto, menos massa nessa região. Isso são conceitos muito complexos, porque eu estou falando de 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, estou falando de uma espessura que varia em média de 4 para 5. Essas varetinhas aqui, depois de colada, elas vão ficar em torno de 3 por 7, uns luthiers usam 4 por 5, outros 4 por 6. Você, cada um dentro da sua luthieria, vai encontrar mais ou menos o que é melhor para você, o jeito melhor para fazer. Mas em média, para se começar a pensar numa estrutura, vamos imaginar uma estrutura de 4 por 6, por exemplo. Já é um número que você fica... Quando eu comecei a fazer luthieria, eu ligava para as pessoas, não, cada um tem a sua medida, mas se você tiver essa medida no seu horizonte, já fica mais fácil de você ou ir para mais ou ir para menos, mas você tem uma base para você seguir. E normalmente, esse tampo aqui, ele chegou aqui e ele vai ser afinado. Ele chegou aqui deve ter 5 milímetros aqui mais ou menos. Ele vai ficar em torno de 2 milímetros de espessura, né? Mas também é meio relativo, porque você pode afinar mais. Depois que ele estiver pronto, você pode lixar mais as partes e você vai temperando o som, vai equalizando o som. Isso daí é o tempo, é fazendo, é vendo, sabe? Faz vê o resultado. Não tem como dizer, olha, é isso. Mas um número que você tem que ter na cabeça, quem vai começar, é 2 milímetros. Entre 2 e 2,5, né? Vai depender de um toque, de uma sensibilidade, né? Forma dobrada, laterais dobradas, colada essa parte. O tampo a gente já fez, né? Já mostrei como é que faz. Aí a gente vai ter que juntar essas duas partes, que seria o tampo e o fundo. Normalmente os espanhóis, eles fazem esse tipo de um triângulozinho. Esse aqui tá grande, mas é menos que isso daí, né? Aí o que eles fazem? Aqui o violão tá na forma, certo? O que eles vão fazendo? Eles vão fazendo esse tipo de colagem aqui, ó. Vão colando pedacinho por pedacinho aqui, ó, e vai fazendo essa fusão, né? Vai juntando o tampo com o fundo aqui. Quando você desarmar essa forma, esse fundo está colado aqui, certo? E você nota que ele tem esse ângulo aqui, ele é triangular. Por quê? Para o violão, para o som não ter muita resistência e chegar no tampo com mais força, não perder as frequências aqui nessa região. O tampo vai chegar aqui, o som vai chegar aqui no tampo, mais força, não vai se perder. Porque se você usa madeiras muito moles, quando você toca, ele vai ser absorvido o som. Quanto mais rígida a madeira, quanto mais seca tiver as madeiras, melhor, porque ele vai ter uma estrutura mais rígida, mais sólida aqui. Essa é a forma normalmente do tampo. É uma maneira espanhola, mas eu gosto de usar muito isso daqui. Eu gosto de usar dessa forma aqui. E depois, para fazer essa parte aqui, que essa partezinha que chama-se engrosso, né? Porque o tampo tem 2 milímetros, a lateral tem 2 milímetros, o tampo também é bem fino. Para ele fixar aqui, tem que ser feito esse engrosso, certo? Essa é a outra parte onde você vai colar em cima aqui, né? Se você perceber, ela tem esse rasguinho, esse aqui tá meio mais duro, né? Mas ele tem esse cortezinho aqui que ele fica mais flexível, onde você vai, né? Depois que você acertou essa parte aqui de cima, você vai colocar esse engrosso aqui. Você vai afinar aqui, tem que ficar essa parte mais lisa. É bom que ela fique para fora, né? Para o violão não entrar as frequências aqui e
serem amortecidas, assim fica melhor, né? Então você vai colar essa parte aqui, onde você vai ter o fundo colado, né? Já pronto, toda essa parte interna que você fez, e essa outra parte aqui colada. Ele já vai estar pronto para você chegar com... né? Esse aqui seria o fundo, que não está pronto, ele teria que ter 4 leques aqui também, né? 4 barras aqui, para dar uma resistência a mais nessa parte, né? E aí essa parte pronta, ela vai ser colada aqui nesse violão, certo? Vai ser colada aqui na lateral, né? No fundo do violão. Aí nós temos a caixa do violão pronto, que seria essa parte aqui, né? Porque seria esse processo aqui, ó. Esse aqui vai sofrer um lixamento ainda, né? Essa é uma estrutura, uma maneira de construir como os americanos. Eles têm essa parte aqui, onde você vai parafusar aqui o braço quando ele se encaixar aqui, certo? Então essa estrutura se tornaria essa estrutura. Eu gosto desse modelo americano porque ele fica assim, eu fico com o bojo pronto, tal. Isso aqui já é um gabarito, né? Que é feito, e eu posso lixar, fica mais fácil de manusear, de pegar, de fazer todo o acabamento, né? Isso aqui, certo? Então, em luteria são vários acabamentos, vários gabaritos. Por exemplo, esse gabarito aqui, né? Muita gente me pergunta, como é que você faz isso daqui? Depois que o violão está pronto, você tem essa peça aqui, ó, que é uma peça que eu meio que não criei. Tem gente que faz, mas eu achei que essa forma aqui que eu faço é bem simples, que eu trabalho com uma coisa, com esse material aqui. Aqui é uma fita crepe, né? Vou tirar essa parte aqui, né? Eu coloco uma fita crepe aqui e coloco uma fita crepe aqui, certo? Aí o que acontece aqui? Aí eu vou pegar essa parte aqui e vou colar aqui centralizada aqui, certo? Aí o que eu vou fazer? Eu tenho um gabarito para entrar com a tupia aqui e fazer o rebaixo para entrar essa pecinha aqui, certo? Então esses são os macetes da construção do violão, né? Olha, fica um acabamento interessante, bacana, né? E não é difícil de fazer, é relativamente fácil de fazer. Dois tipos básicos, clássicos de leque harmônico, né? Esse que eu mostrei agora, que é base dos violões de nylon, né? As pessoas começam ali e depois vão para vários outros lugares, mas é uma referência boa. E a outra referência são os Martin, né? Que tem esse esquema de X, né? Porque são cordas de aço com muita tensão, né? E o tampo recebe esse reforço aqui, esse leque em X, com mais 2 travessas, né? Que seriam os agudos e os médios. Essencialmente a base dos violões da Martins, violões de aço, que quase todo mundo segue esse desenho, com algumas variações, com algumas sutilezas aí de cada fabricante, de cada luthier, certo?
parte que seria a mecânica do violão, né? Que seria o braço do violão, aonde a coisa tem que ser muito bem feita, porque ali pode dar muitos problemas, né? O bojo, né, que nós fizemos aqui, se nós errarmos algumas coisinhas, ele aceita algum nível de erro, mas o braço não, o braço ele é muito complexo. E aqui tem algumas ferramentas, alguns gabaritos que a gente usa para fazer o braço, né? Para fazer a escala do violão. Essa escala ela obedece, por exemplo, eu uso o padrão da Martin. A Martin ela tem o padrão 25.34, 24.9, que seria essas distâncias, assim, o cálculo que eles fizeram dessa distância. E é baseado nessas distâncias que a gente vai fazer esses cortes aqui, né? Esses cortes para que eles tenham uma distância e possam dar uma oitava aqui. Você tocar na 12ª casa e a corda está realmente certa, né? Porque se ela tiver um pouco fora, até um certo, coisa pouca, é possível, mas seria legal que ela tivesse bem afinada, né? O violão, você fazer um sol aqui, o sol ser aquele sol realmente uma nota mais pura, né? E aí nós temos esse começo de braço, que a primeira coisa que é feita, certo? Seria essa parte aqui. Esse é um tipo de braço, né? E esse daqui já seria um outro tipo, né? Você vê que ele tem um rasgo aqui, onde vai ser feito o tensor, né? E essa parte aqui, como no caso dos violões de aço, ela é um pouco mais fina. Aí a gente vai chegar numa medida que seria de 18 milímetros aqui, 17 milímetros, 18, para a tarraxa poder rosquear aqui, certo? E aqui tem os gabaritos que vão fazer você fazer os rasgos, né? Na escala, que seriam esses aqui, certo? Essa distância aqui, ó, entre os traços, ela tem que obedecer uma lógica matemática, tem que ser perfeito. Então, quando você vai se tornar um luthier, quer fazer o violão, existem alguns gabaritos que são essenciais, que não dá para ficar sem, né? E um deles seria esse. O outro que eu uso bastante, que me ajuda bastante, que seria o da escala, né, para manter mais ou menos um padrão, né, de escala. Essa daqui é a escala desse violão, do clássico AM da Martin, né, que é a referência de violões de corda de aço, né, é esses Martin aí. Então, se vocês perceberem aqui, eu tenho alguns jigs, alguns gabaritos que eu fiz, que eu desenvolvi, que eu fui pesquisando na internet. Esse é um gabarito onde entra a tupia aqui, né? Ele tem esse furinho aqui embaixo, né? Onde eu fixo no tampo e posso rodar a tupia para fazer a cava no tampo, aonde eu vou colocar a roseta, né? A roseta no tampo, né? Que é uma roseta de madeira. Aí eu faço essa cava no tampo, né? Para poder embutir essa roseta. Essa é uma roseta, tem várias, né? De vários tamanhos, né? De várias formas, né? E então esse é basicamente como se faz o braço, né? Ele vai ser colado aqui em cima, né? Com o tensor aqui embaixo e essa outra parte tirada. Aí é feito o que chama aqui de salto, né? Onde eu vou fazer o encaixe que vai dar aqui nesse violão aqui. Esse é um gabarito que eu desenvolvi, eu não. Tem na internet o esquema dele, posso passar também, de como fazer esse gabarito, para justamente fazer o encaixe do braço aqui, ó. Esse gabarito, eu coloco ele aqui, ó, se vocês perceberem, né, ele vai ficar certinho aqui, né, então eu vou ter exatamente esse ângulo aqui. Quando eu tenho esse ângulo aqui, o que vai acontecer?
eu tenho o gabarito aqui, onde eu vou travar o gabarito, porque esse gabarito ele faz isso aqui. Ele vai travar. Quando ele travar aqui, eu venho com o braço que está com a regulagem do tensor aqui e vou encaixar ele aqui embaixo. Então ele vai dar exatamente o ângulo aqui em cima que eu vou precisar para encaixar no braço, o ângulo que eu quero certinho. Tenho aqui uma escala, essa aqui é uma escala de roxinho, tá meio rústica aqui, mas para demonstrar tá ótimo. O que eu faço? Eu pego essa escala aqui, ó, e colo do lado que eu vou querer. Eu quero, por exemplo, aqui, no caso aqui está com 24.34, aqui, 24.34. Eu colo aqui. Eu colo não, eu passo uma fita crepe fixo aqui, certo? Quando eu vim aqui, ó, tá vendo? Eu fiz essa maquininha aqui, ela tá bem rústica, assim, foi um protótipo que eu fiz, mas funcionou tão bem. Então, assim, eu tenho um top aqui onde eu coloco a escala aqui e passo ela, certo? Passo ela. Depois eu venho, coloco a outra parte aqui, ó, encaixo direitinho aqui e passo. Então, o que ela vai fazer? Ela vai copiar esses desenhos aqui certinho. Esse é um gabarito cortado a laser, né? Então, ele está bem preciso. Isso me garante que a escala não vai ficar com problemas, né, de espaçamento aqui, porque isso obedece uma lógica matemática que não é possível fugir a isso aqui, certo? E tem gente que tem uns violões que tem escala torta, tal. Já é outra coisa e eu acho importante a gente dominar esse processo desses violões que foram famosos, né? Aí depois daquilo a gente parte para outras coisas, né? Parte para fazer outros instrumentos que teriam a nossa característica, o nosso jeito de fazer. Mas a gente precisa, eu acho que seria importante a gente começar com os modelos clássicos mesmo, os modelos que deram certo e que estão dando certo ainda, tá bom? Ainda falando de braço, existem duas características que diferem o violão de aço de um violão de aço. São várias coisas, mas o braço, por exemplo. A escala no violão de aço, ela obedece uma curvatura que varia, tem várias curvaturas aí, né? E a curvatura que eu uso é 18, ela é relativamente leve, né? Então o que a gente faz? Essa é uma peça que você também encontra para comprar, não é caro. Eu acredito que uns R$ 800, talvez você comprar alguns gabaritos que são bem críticos, assim, que não dá para ficar sem, né? Que não dá para improvisar. Eu, pelo menos, acho isso, né? Então você teria uma escala, né? E nessa escala aqui, ela tá reta, ela vai ter uns desenhos aqui, né? E aí você com uma lixa e fixando ela num local, que eu resolvi fazer um gabarito justamente para ela, para não ter problema assim de ela ficar mais de um lado do que do outro. Aí você fixa aqui e você vai lixando e ela vai dando exatamente o ângulo que você precisa. Além dela dar uma limpada na escala, ela vai fazendo o ângulo certinho. Do acabamento, depois eu vou pegar agora a tupia e vou falar como essa é uma ferramenta pequena e fundamental para o luthier poder fazer os seus instrumentos. Sem ela dá para fazer, mas tem que ser realmente muito criativo para poder fazer isso aí, ok?
Bom, essa aqui é uma ferramenta fundamental para o luthier, porque ela é uma ferramenta pequena, né? E ela tem muitos acessórios. Essa é uma ferramenta da Makita que ela vem com vários acessórios, né? Então você pode, ela tem algumas pecinhas que são muito importantes, né? Na hora de você resolver alguns problemas, que seriam essa que é um limitador, né? Tem essa outra que é uma guia. Tem essa outra peça aqui que é fundamental para você fazer os filetamentos ali, né? É uma peça que você vai colocar aqui, não usando essa fresa, uma outra fresa, mas enfim, você vai colocar essa máquina, essa pecinha aqui, e você vai ter a possibilidade de você fazer o rebaixo que você vai fazer aqui, esse tipo de rebaixo, que seria o rebaixo para a entrada dos filetes, né? Aqui, tá? Essa parte aqui vai ter que ser rebaixada, né? Um pequeno rebaixo aqui, entrando aqui, para que você possa vir e filetar. Existem muitos tipos de filete. Eu, para violões folk, normalmente os filetes eles são de PVC, né? Tem de madeira? Tem de madeira. Mas você pode fazer também filetes de madeira, né? Se você quiser fazer. Ou você vai fazer, eu uso esses tipos de filetes aqui, né, imitando madrepérola, outros que são mais brancos, mais claros, por várias questões também, praticidade, custo, né? Mas pode ser feito também todo de madeira, que dá bastante trabalho também, né? Mas pode ser feito, vai depender da linha de trabalho de cada um, certo? Coisa importante é a gente entender madeiras para violão. O violão, normalmente, ele não aceita qualquer tipo de madeira. O violão ele tem uma exigência de qualidade de madeira. Mas existem algumas coisas que são meio clássicos de madeira. Por exemplo, tampo, abeto alemão, né? É um tampo para violão de aço, violão de nylon, né? Por que ele é muito usado? Porque ele é de uma região fria, então ele cresce muito devagar e as fibras elas ficam muito juntas, que dá muita resistência, leveza e uma resistência na madeira. É o que mais se usa e no mundo inteiro se usa esse tipo de madeira para violão de cordas de nylon. Corda de aço, o violão de aço ele é mais flexível. Por exemplo, esse daqui é um violão que o tampo é de embuia, fundo e lateral de embuia e o tampo de embuia também. Claro que o tampo de embuia, por ser uma madeira mais densa, ele tem uma espessura menor, bem menor do que a espessura que eu usaria se fosse um violão de abeto, né? Então, se você perceber aqui, ó, ele tá que nem um tamborzinho, né? E aí você tem algumas madeiras clássicas que se usa. Como eu falei, todos os violões, as madeiras mais usadas é o jacarandá indiano, ou jacarandá brasileiro, lateral e fundo, né? Lateral e fundo, e tampo, cítica, né? Cítica no caso do violão de aço, cítica no caso de violão de nylon, abeto. Porém, você está livre para fazer as suas experimentações. No caso aqui, eu tinha uma vontade de fazer um violão pequeno e de embuia, um tampo de embuia, e aí eu estou fazendo esse aqui, vamos ver como vai. Como que vai ficar o som desse violão? Não sei, eu estou fazendo e eu acredito que vai ficar bacana. Eu estou usando
várias madeiras bacanas, então vai dar certo esse violão. Vai ter uma sonoridade específica, não vai ter uma sonoridade X, vai ter a sonoridade dele, né? Isso já é uma outra madeira muito interessante brasileira também, chamada Guajalvira, né? É uma madeira que ela tem essa cor aqui assim. Ela vem com muito furo aqui, que a gente depois tem que tampar, tal. Mas olha, ela é uma madeira interessante. Esse é o violão que eu comecei, desmanchei e estou deixando aí para uma hora começar de novo, né? Então o luthier, ele vai experimentar vários tipos de madeira. A parte interna dos violões normalmente é feito também, no caso de violões de nylon, feitos com blocos de abeto, e também eu uso bloco de abeto nos violões de aço também. Apesar que hoje eu estou fazendo uns estudos aí e eu vou usar dois tipos de madeira no caso de violão de aço aí. Umas partes mais duras, outras partes mais mole. Que é uma ideia sobre grave e sobre agudo. Aí que eu estou fazendo os estudos. Muitos luthiers vão escolher o tipo de acabamento que melhor se adapta ao seu gosto, enfim. Eu prefiro a goma laca, que ela é um verniz extraído de uma secreção resinosa de um inseto encontrado na Índia. Eu acho que ela é mais natural, ela é mais tranquila de aplicar, não tem nada de tóxico. Então, os vernizes PU, são muito fortes, né? E eles também, na minha visão, criam uma relação meio artificial com o instrumento. A resina, a goma laca, ela é realmente muito mais natural, ela protege a madeira ao mesmo tempo que ela dá um brilho, não um brilho excessivo, e ela permite que o tampo continue flutuando, tá entendendo? Ele não recebe uma camada, porque como o tampo ele vai funcionar como um diafragma, quanto menos peso você colocar no tampo, melhor para ele. E como é que é feito essa goma laca? Ela é uma resina que você compra, né? A resina que é a secreção de inseto, e você dilui no álcool 100%, né? Álcool absoluto, dá 99,2, uma coisa assim. Aí você prepara, ela fica assim, né? Ela vai ser diluída, você separa uma parte dessa para 5 partes de álcool, é a que eu uso normalmente, e você vai ter a goma laca. Você simplesmente faz uma bonequinha, né? E você vai aplicar no instrumento. Então, assim, é muito simples, não tem cheiro nenhum, né? E você vai aplicar várias camadas, né? E ela vai, a cada vez que você vai aplicar, ela vai aumentando o brilho dela, né? E você pode usar algum tipo de selador, tanto no fundo e na lateral. Você pode selar a madeira, lixar, deixar o selador, né, e vir com a goma laca. Você vai ter um brilho muito bacana e muito natural, né? Um violão, a característica de um violão é que ele foi feito à mão. Então ele vai ter uma cara, um visual que demonstra que é um instrumento trabalhado um a um, né? E isso tem, claro, coisas positivas e tem coisas negativas, né? Obviamente, né? Não se chega a um nível de perfeição de uma máquina, de uma indústria que é com vários engenheiros para pensar todos os processos para nada dar errado. Um luthier às vezes está fazendo, dá um probleminha,
como por exemplo aqui esse tampo que eu peguei, ele já estava muito sonoro, mas ele estava com esse nó. Como eu ia fazer esse violão para mim mesmo, para tocar tal, para o pessoal que vinha aqui, foi assim mesmo, né? Fica uma característica do instrumento musical. Então esse aqui já é um trabalho que ele vai sofrer um processo de lixamento, né? Vamos tirar todas as marcas, aí vai ser trabalhado fundo e lateral, né? Trabalhado com seladora e depois aí vem com a goma laca, aqui trabalhando todas essas partes aqui, né? Fica bem bacana aí. Achando que vai ficar um som legal esse instrumento aqui. Então é isso, moçada. Tem muitas coisas na loteria que são relativamente simples, complexas, é um processo longo, né? Mas eu acho que é um processo que vale a pena. Quem está disposto a aprender, disposto a conhecer a loteria, mas eu acho que é legal, vale a pena como um trabalho mesmo, um trabalho profissional, ou apenas um hobby, alguém que queira construir instrumento, queira fazer algo realmente único. Então é isso aí, moçada. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida é só entrar em contato aí, tá bom? Um abraço para todos.